Só aquela papine. Exatamente, exatamente. Só devagarinho, só devagarinho. Isso aqui é o seguinte, para quem não sabe, eu vou colocar a galera na mesma página, essa é a capa anual da revista The Economist. Essa revista é uma das revistas mais importantes do meio financeiro, do meio global, porque ela coloca em prática muitas matérias ali que são agendas que os principais líderes do mundo, as elites, né, o lobby corporativo decide, né, nos bastidores, e isso daí é sempre colocado em prática. E a The Economist, ela é famosa porque, entre aspas, dizem que ela acerta muitas previsões. Só que o que as pessoas não sabem é que ela não é que ela acerta, né? As elites, elas se comunicam, diferente do cidadão médio, né? As elites, elas se comunicam através de simbologias. Isso serve para notícias, serve para anúncios de empresa. Então, existem vários símbolos em notas de dinheiro. As elites se comunicam através dali, né? Então, a The Economist, ela lançou essa capa, que seria para o ano de 2025. E essa capa, ela começou a ganhar atenção porque ela traz vários elementos bem importantes e que provavelmente vão se desenvolver no ano seguinte, né? Então, vem elementos positivos, existem alguns elementos muito positivos, como, por exemplo, aqui nós temos a figura do Trump no centro, né, da revista, né, da matéria, e junto com o símbolo de um mercado em alta. Então, eu vou poder explicar exatamente o que seria isso, né? Vou aprofundar o que seria isso, que faz todo o sentido para esse próximo ano, um ciclo de alta dos mercados. Tá? Então, seria a renovação do otimismo, da confiança, a renovação do lobby da economia americana, porque já sabe com quem eles vão ter que negociar, o mercado gosta disso, quando eles têm uma estabilidade, né, uma previsibilidade, né, do rumo de uma política, né, a tendência que vai seguir. Então, quando acontece essa renovação, isso daí eu já falei em outras lives, já vim compartilhando no X há bastante tempo, que eu falo, olha, os ciclos eles se alinham com o período eleitoral, existe uma renovação. Então, ela já coloca na capa o Trump ali no centro, né? Então, essa posição do Trump, ela é bem importante a tudo o que está ao redor em relação aos elementos que vão acontecer nesse ano. Então, o Trump ele é o centro das atenções e, ao mesmo tempo, ele é o grande mediador, tanto com o lado da Eurásia, né, que tem as duas principais figuras políticas, que é o Xi Jinping e o Vladimir Putin, como também do lado ocidental, os dois, talvez seriam os dois coadjuvantes, né, do Ocidente em foco, que seria a Ursula von der Leyen, tá, que é a presidente da Comissão Europeia, e o Volodymyr Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia. Então, existe aqui toda uma ligação. Isso aqui não é feito de forma aleatória. E existem vários elementos que chamam a atenção para o ano de 2025, elementos positivos e elementos negativos. E se vocês prestarem atenção, já aproveitando para dar um pouco de insight sobre isso, até o formato da capa, existe uma cronologia de um relógio. Tá? Então, existe a cronologia de um relógio, onde ele começa o ano exatamente com o topo, com a figura de Saturno. Eu não vou entrar no campo da astrologia, porque a astrologia não é a minha área. Existem pessoas muito feras nisso. Lá na comunidade do Zero Paralelo tem a Márcia, que domina demais a questão da astrologia. Mas no campo do simbolismo, do ocultismo, Saturno é um símbolo muito forte, porque Saturno ele é a destruição e a renovação. Saturno é o deus Cronos, que pode se alimentar dos próprios filhos, absorver os próprios filhos, né, quando se sentir ameaçado. Então, Saturno ele restaura a ordem. Seus anéis, os anéis de Saturno, significa também a organização, controle. A própria simbologia católica de você colocar uma aliança no dedo está associada a Saturno. Então, o que isso daqui traz? Traz algumas mensagens, são várias, né? Então, você pode pegar que ele é um planeta muito forte, da destruição e da renovação. Então, isso, para mim, significa que um novo tempo começa em 2025 na geopolítica global. Tá? Tudo que aconteceu até o ano de 2024 vai passar por um período de transformação. E se a gente associar que Saturno ele é o deus Cronos e que pode se alimentar dos próprios filhos se sentir ameaçado, a gente entende que Trump, como figura central, ele representa o poder do Império Americano querendo ressurgir, mediante os seus desafiantes, que seria a Rússia, a China, né, que são hoje os principais países que formam um outro bloco,
o bloco dos BRICS, que é um poder econômico, um bloco econômico que vem para afrontar, de certa forma, as relações internacionais. Então, tem muita coisa interessante aqui. Mas aí eu não vou aprofundar muito, tá, gente? Eu vou só dar algumas pinceladas para despertar realmente a curiosidade. Mas, por exemplo, da mesma forma como eu vejo o ciclo de alta começando aqui, isso aqui está bem evidente, então traz um otimismo para 2025. Ao mesmo tempo, a gente vê cenários interessantes que podem acontecer também ao longo do ano. Tá? Como, por exemplo, nós temos aqui a figura de uma seringa e de uma terra em cor vermelha. Isso sugere, para quem estuda um pouco simbologia, que podemos passar por alguma operação psicológica de crise sanitária. Isso pode ser uma continuidade do que já foi começado lá em 2019, 2020. Então, a gente sabe que tivemos aí, durante esses últimos anos, um aumento do controle do autoritarismo, né, do Estado. Isso está acontecendo não só nas criptomoedas, não está acontecendo no sistema financeiro, no sistema monetário, mas também nas liberdades individuais. E eu posso associar que isso aqui é uma operação psicológica, porque, ao mesmo tempo, você também tem um outro olho, isso aqui é um olho da providência, né? Aqui existem dois olhos da providência. Um, que muita gente está achando que é o olho da nota do dólar, que seria o olho da providência que tem na nota de dólar, mas ele não é, isso aqui é um olho oriental, ele é um olho diferente, mas ele também representa o olho da providência. Ao mesmo tempo, ele coloca uma face oculta aqui. Nós temos um nariz oriental, um olho oriental, um outro olho da providência com um símbolo nuclear e uma boca sorrindo. Então, aqui existe uma face oculta. A capa da revista, ela traz cores que são fortes, são importantes, que é a cor preto e vermelho como predominância. E aí eu vou sugerir que vocês reflitam sobre 1984, de George Orwell. Então, aqui poderia ser a simbologia dessa face oculta do próprio sistema da elite mostrando o grande irmão. Ou seja, tudo que acontece é uma manipulação no sistema. Não é à toa que os ciclos de mercado se repetem, não é à toa que as decisões mais importantes acontecem fora das salas da política, e sim nos bastidores. Não é à toa que o Federal Reserve foi fundado na ilha de JP Morgan, porque ele não foi um banco para atender a nação americana, e sim os interesses dos bancos privados. Então tem muita coisa que se associa aqui. Por exemplo, quem gosta de fazer estudo de mercado, e eu sei que eu estou cheio de amigo aqui na live comigo que gosta de fazer estudo de mercado, eu nos bastidores ali eu dei uma sugestão da cronologia de que isso é um relógio e que como as coisas podem se alinhar. Porque, por exemplo, nessa parte superior, o que representaria entre os meses de outubro e novembro, nas casas das horas de 10 e 11, nós temos imagens que são as imagens mais pesadas e negativas. Várias setas para baixo, um pivô de baixa aqui, ó, bem fim aqui de ciclo. Fim de ciclo, mais uma seta para baixo ao lado da simbologia japonesa. Então, isso aqui pode representar, junto com esse planeta vermelho aqui, um planeta em chamas, existem vários significados, tá? Eu passei 3 dias pesquisando todos esses elementos para poder fazer um conteúdo de live. Mas uma dessas análises, isso aqui pode significar uma catástrofe. E essa catástrofe pode significar uma ruptura no mercado japonês. Tá? Então, não necessariamente não é porque isso aqui existe que vai ser um tsunami ou porque vai ser um vulcão, não. Isso aqui pode significar uma catástrofe. E uma catástrofe financeira também é uma catástrofe. E associado a isso, aqui você vê essa imagem de cidade, o que me representa muito as cidades americanas, os centros empresariais dos Estados Unidos. Né? Mas isso aí é o skyline de alguma cidade específica, Papini? Cara, quando eu olho para essa imagem de verdade, eu vejo Nova York. Eu Olhando também. assim, eu vejo Nova York. E o centro financeiro dos Estados Unidos está lá, né? Então, o que acontece? Nós vimos que uma manobra que nós tivemos esse ano do Banco Central japonês causou na economia. A especulação que a gente teve na economia americana. E o fato disso aqui estar nessa posição dessa capa, e se nós entendermos que isso aqui é uma ordem cronológica de um relógio do tempo, lembrando, tá? Nós temos 12 casas de signos, nós temos 12 meses no ano, nós temos 12 horas, né, no relógio, então não são coincidências. Essas coisas têm alinhamento, a simbologia tem alinhamento. Essa região entre o mês de outubro e o mês de novembro traz
essa conexão de imagem, que é a conexão que, para mim, conspira com o final do mercado. Entendeu? De repente, com o que pode ser a saída do mercado para a gente, cara. Então, eu acho que é um tema muito interessante. Tem vários outros símbolos que eu poderia estar absorvendo aqui. Eu acho que eu vou entregar o que é principal para a galera que está no nosso mercado, que, dentre essas imagens, o que eu vejo também é que tanto o Trump quanto o Xi Jinping, eles vão ter uma guerra comercial declarada. Né, são as duas economias que vão entrar em confronto comercial, diferente da pauta que estava sendo levada pelos democratas. Né? Então, a pauta republicana ela já tem um foco mais comercial, né, em colocar a hegemonia americana através da imposição da força do dólar, da sua moeda. Né? O Trump esses dias já foi lá e falou que eles deveriam procurar outro otário, né, para quem para quem achasse que ia se desdolarizar, que ele ia subir as barreiras tarifárias. Então, a gente vai ter uma guerra comercial muito forte. Essa guerra comercial provavelmente ela vai desvalorizar as duas moedas, isso é muito importante. A China deu hoje uma resposta, e aí já foi na comunidade do pitch, foi uma notícia que eu acabei vendo lá, me marcaram e eu não tinha visto, aonde eles vão reduzir em 100% as tarifas para os países que quiserem negociar com a China. Então já é uma resposta. Então, ambos os países vão desvalorizar sua moeda. Isso provavelmente impulsiona todos os ativos especulativos, porque quando o dinheiro fica desvalorizado, os ativos se apreciam. É uma regra básica. Agora, o mais importante, eu vejo vários semicondutores aqui e códigos binários. Então, nós temos códigos binários, semicondutores. Nós temos códigos binários, semicondutores, indústria, semicondutores. E aí eu não vou aprofundar as cores, tá? Porque existem diferenças, mas isso aqui, para mim, representa a revolução da inteligência artificial que a gente já está vivendo, e isso pode refletir muito nos tokens de IA, nos agentes de IA, isso pode refletir muito nesse setor, nessa narrativa, porque parece que 2025 vai ser a corrida, a grande teoria dos jogos sobre isso. E aí eu fecho isso, esse raciocínio, e esse raciocínio é meu, eu vi algumas análises, pesquisei muito sobre alguns símbolos que eu não conhecia, outros eu já conheço, e eu fecho com a colocação aqui da Jane Austen. A Jane Austen, Orgulho e Preconceito, isso daí foi até minha namorada, tá, que me auxiliou, porque foi ela que falou, pô, conheço. E Jane Austen, ela tem algumas relações de teorias que vão se aproximar das teorias dos jogos, não propriamente da teoria dos jogos, mas as teorias da moral que são refletidas por Adam Smith. Então, quer dizer, a Jane Austen está sendo colocada aqui, o que pode trazer um momento de uma renovação da sociedade, quebras de paradigmas, uma nova renovação de comportamento e para o sistema financeiro, porque ela escrevia muito focado em cima do sistema financeiro. Talvez os Estados Unidos, com toda a revolução industrial e revolução em blockchain tecnológica, traga essa nova corrida, para que entre realmente em disputa com a China, que hoje lidera a inteligência artificial. Aí deixar aí para vocês pesquisarem, que vai ser bem interessante, mas o nome da Jane Austen, esse nome, se você derivar do latim, Jane, você vai chegar em gênio, e Austin, você vai chegar em Augusto. Seria o gênio Augusto. Augusto, para quem não sabe, foi o primeiro imperador de Roma. E hoje nós temos nos bastidores um cara que comprou o X, e muita gente achou que ele tinha comprado o X por questão de ego e só por uma questão ideológica de liberdade de expressão, mas você imaginar que Elon Musk ia gastar 45 bilhões por um ego próprio apenas de ter uma rede para poder falar o que quisesse, é você realmente subestimar a capacidade de um cara que, por mais que seja muito controverso, eu não sou fã dele, mas você tem que reconhecer que tudo que ele faz, ele consegue fazer dar certo. E, para mim, ele comprou o X porque ele sabia que os algoritmos da comunicação iam ser a principal ferramenta para eleger um candidato que fosse favorável ao plano de poder que ele tem. Ele seria, talvez, o arquiteto, não vou falar a palavra completa, tem alguns membros aí que estão na live que sabem do que eu estou querendo falar, mas ele talvez seria o arquiteto oculto desse cara aqui, do grande plano de império americano. E por que isso? Porque hoje ele está em Austin. Austin fica no Texas. Jane Austen, o gênio em Austin, o gênio Augustus. E a última relação que eu posso fazer em relação a isso é que quase todas as vezes
que ele faz uma associação hoje do Império Americano, ele vem compartilhando, está lá no X dele, tá? Compartilhando associações do Império Americano com o Império de Roma. Recentemente, essa aqui eu acho que todo mundo gosta, né? Recentemente, eu compartilhei isso aqui também na live, e aí eu vou destrinchar isso aqui também no meu canal. A derivação dos impérios, passando pela franco-maçonaria e terminando no Império Maçom do Atlântico, né? Seria Masonic Atlantics, né? O Império Maçônico do Atlântico, tá? Então seria a nova ordem mundial. E quando ele ganha junto com o Trump, ele vai lá junto ao lado do Trump e ele menciona isso. Norvus Ordo Seclorum. Deve estar lá para trás, eu não vou achar agora, eu estava com a imagem fresca aqui. Give big little moments this holiday season with Bath & Body Works. Vou poder mostrar para vocês. Essa imagem aqui, ele segue da legenda. Ele coloca essa imagem aqui, ele segue da legenda, replicando essa frase. Então, quando vocês acham que essas coisas são apenas coincidências, elas não são coincidências. Eles não gastam o tempo e o dinheiro deles para brincar de coincidências. Existem renovações nessa capa. E é isso que eu vou abordar, né? Vou tentar trabalhar isso aí para despertar a curiosidade da galera. Alguns símbolos aqui são bem importantes, como aqui você tem o símbolo do autoritarismo. Então, uma capa em vermelho e preta que remete a 1984, de George Orwell, e aí você tem, ao mesmo tempo, o símbolo do autoritarismo. Isso aqui são causas sociais, causas de esquerda, né? Se a gente for falar, são causas comunistas, trabalhistas, utilizam muito esse símbolo, que significa também o Estado tentando se tornar soberano, mais forte. Mas é isso, aprofundar o assunto vai ser lá. E eu acho que para finalizar, para passar para a galera, que eu vejo a Europa passando por um período muito ruim, né? Então aqui a gente tem uma escalada de crise. Essa seta, apesar de estar para cima, ela está com fundo preto e ela está em vermelho. Então isso aqui pode ser uma crise, e pode ser uma crise dentro do continente europeu, porque os símbolos mais problemáticos, assim, os símbolos talvez mais perigosos, eles se associam nessa parte aqui, né? Nós temos um foguete, nós temos uma bomba, o que para mim não é que vai acontecer, está mais do que claro que com essa capa não vai acontecer, mas talvez seja a operação psicológica, por conta do ouro e da providência estar com o símbolo nuclear, né? Conforme o Estado te coloca numa situação de medo, você psicologicamente aceita com que ele avance, ele te deixe mais preso na sua liberdade. Então você vai aceitar. Vídeo Covid, né, recentemente. Você tem medo, então o Estado ele vai cerceando a sua liberdade. Isso está acontecendo no Brasil de uma forma muito clara, muito evidente na política, mas isso pode se tornar muito pior, porque a Covid ela não foi somente um país de esquerda que fez isso. Os países que eram de centro-direita também fizeram, porque o Estado, no fundo, no final do dia, ele quer avançar no controle. A pauta de esquerda e de direita, ela vai simplesmente dividir a sociedade, mas sempre ali na frente vai ter um Estado avançando o controle. Porque, por exemplo, quem defende que o Trump vai ter medidas de livre mercado, quando ele fala que vai subir barreiras tarifárias de 100%, ele está mais com medidas mercantilistas do que tarifárias. Ele está fazendo com que a sua população pague mais imposto, ou seja, o produto vai chegar mais caro para o cidadão americano. E esse cara que antes estava financiando guerra através do governo democrata e ficando mais pobre por conta disso, ele vai passar a financiar imposto. E ele também está ficando mais pobre por conta disso. Então, no final do dia, o Estado ele é sempre o inimigo do indivíduo. E é esse tipo de coisa que eu vou tentar ensinar. O porquê eu estou em Bitcoin, o porquê que eu encontrei no Bitcoin um refúgio, porquê que eu vejo o planeta, né, as políticas econômicas, as políticas ideológicas e sociais, sempre como uma agenda que ela vai se alternar, ela vai avançar, depois ela vai ter uma reciclagem, e esse planeta Saturno ele representa muito isso, a destruição e a renovação. E eu costumo falar que o Império ele costuma criar
o caos e restaurar a ordem. E talvez a gente passe em 2025 por essa janela, que vai ser uma janela de muita bonança para o mercado financeiro, mas que talvez tenha um tempo limitado ao que os estudos de mercado já vêm apontando. Isso aqui, para mim, não é coincidência. Então, é mais ou menos isso, né? Eu vejo rupturas sociais aqui na democracia europeia, porque isso aqui é uma urna rachada, e aqui você tem a presidente da Comissão Europeia, você tem o Zelensky e várias setas para baixo. Existem algumas paredes também com tijolos e algumas cercas, e isso aqui já seriam simbologias mais de ocultismo, uma coisa mais aprofundada. Eu vou deixar para falar lá. Mas tem ligação com algumas ordens que existem no planeta, né? Algumas sociedades secretas, e eu vou tentar, com mais tempo, poder explicar isso aí para vocês. Mas é isso, galera. O assunto vai ser... Carro elétrico ali, né, Papinho? O carro elétrico, por exemplo, parece uma besteira, mas o carro elétrico está gerando muita discussão na Europa a respeito da importação desses automóveis provenientes da China, que está acabando com a indústria europeia de automóveis e os carros elétricos da China. Aqui na Espanha, velho, está infestado, assim. O governo espanhol ainda está dando incentivo para carro elétrico, mas nos outros países europeus, que são mais produtores de automóveis, tá gerando uma discussão muito grande. Então, quando tu entende mais ou menos o que está acontecendo no mundo, tu percebe que nada disso aí é um acaso, que não é uma besteira, que não é uma bobagem, que não é teoria da conspiração. Não é. Tudo isso que o Papini está falando faz sentido. Faz bastante sentido. Se tu olhar a capa, o Papini mostrou a capa do The Economist do final do ano passado, e também é interessante, né, Papini? Tu mostrou ali que era o Putin e o Zelensky, um de frente para o outro, as cores azul e vermelho, representando talvez, né, dois espectros políticos. É interessante, cara, super interessante. Para quem tá achando que isso é bobagem, rebobina, porque é um assunto super interessante, super legal. Ô, João, eu acho que eu posso fechar passando para a galera, coisa que a tua comunidade e a do Pete sabe. O Pete está de prova e tu também, mas o Pete até o dia da eleição a gente ficou aqui, a gente estava ao vivo, né? Depois aí o Pete a gente virou a madrugada, né, Pete? A gente estava lá na comunidade e fez ao vivo. E eu já vinha cravando que o Trump ia ser eleito. Eu comentei que o Trump ia ser eleito. Mas eu cravei que o Trump ia vencer quando eu vi alguns grupos de judeus muito importantes comemorando no final de semana a vitória dele, sendo que a eleição ia começar a contagem de votos na terça-feira, e esses caras já estavam comemorando a eleição dele. O outro movimento que eu compartilhei antes da live que eu achei interessante foi o fato do CEO do Google entrar em contato com ele, se aproximar dele, e o Google tem ferramentas de pesquisa. Ele tem uma noção, ele consegue medir o termômetro. Então, as coisas já são antecipadas nesses núcleos. Outras coisas que eu acertei esse ano. Eu falei que os dados econômicos, eles eram manipulados. Eu comentei que os dados econômicos eram manipulados e que o governo manipula dados econômicos porque a sociedade, a população não está preparada para a realidade, e porque se eles mostrarem a inflação real, a economia entra em crise. As pessoas elas não estão preparadas para isso. Os dados de geração de emprego, eles foram manipulados em 818 mil, e eu já venho falando isso nas comunidades. Por que eu olho dados estruturais e não o que o Federal Reserve apresenta, não o que a agenda econômica apresenta, porque esses dados eles são manipulados exatamente para colocar as pessoas, os investidores, numa zona de controle de interesse que o Estado tem um objetivo para alcançar. Então, tudo isso acontece. Né? Teve outros acertos, né? Eu falei outras coisas assim que eu falei muito sobre o mercado se renovar após a eleição, que isso daí ia acontecer. Eu falei, olha, quando se renova a eleição, o cheque em branco é dado e os mercados começam a andar. Então tem algumas coisas que a gente tira disso aí. São estudos que a gente faz e, para mim, pelo menos pessoalmente, tem dado muito certo, né? Não tenho me colocado em roubada com isso. Chambord, make the moment. Magnifique. Você é louco, bravo demais. Do caralho. Explodir a mente, meu.